Oi, eu sou o professor Naldo, leciono aqui no curso Objetivo Tatuapé e eu vou te dar algumas dicas para a FUVEST. Estamos sim, aqui no cursinho, ao vivo e a cores. Então, olha só. FUVEST, colisões. Você precisa entender que agora, em 2012, houve duas colisões importantes, dois eventos de colisão importantes. O primeiro, o hélio 8 lançado contra hidrogênio, formou o chamado tetranêutron. Já ouviu falar? É muito legal. A outra colisão foi de um satélite, né, de um equipamento que nós lançamos, o DART, contra um asteroide. Nós desviamos ligeiramente a rota do asteroide. Afinal de contas, nós temos medo de ser atingidos por um asteroide e causar o mesmo efeito, dizem os cientistas, da extinção dos dinossauros. Mas fica tranquilo que vai dar tempo de você prestar FUVEST. Pode ficar tranquilo. Olha só, o que é de interesse seu em colisões no vestibular? Toda e qualquer colisão entre duas partículas, a conservação da quantidade de movimento. Colisão entre duas partículas, a conservação da quantidade de movimento. Ok? A gente usa a seguinte linguagem, preste atenção. O somatório da quantidade de movimento antes é igual ao somatório da quantidade de movimento depois. Professor, e essa setinha que você está colocando aí em cima desse quê? Então, turma, esse que é o detalhe aí que você tem que tomar o máximo de cuidado possível. É soma de vetores, é geometria, amigão. Quer ver um exemplo? Olha só, vamos pensar no tal do asteroide. Você tinha lá o satélite, o DART, se movendo com uma certa quantidade de movimento. Vamos colocar aqui QA qualquer. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Tem direção, sentido e intensidade. A intensidade da quantidade de movimento, você lembra como é que calcula? Não? É massa vezes velocidade. Me vê. Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Isso é legal. E ele vai impactar esse ponto do asteroide. Olha o asteroide lá. Tá. Ok? Vai se impactar. Tá lá. O asteroide tem uma certa quantidade de movimento. Vamos chamar de QB. Esses caras têm massa. Esses caras têm velocidade. Para onde aponta a velocidade? Aponta a quantidade de movimento. Pum! Colidiu. E é uma colisão muito especial, amigão. É uma colisão que já caiu algumas vezes na FUVEST. Lembra-me de duas pessoas, um pipoqueiro e um dogueiro, colidiram os seus carrinhos na praça. Mesmo tipo de exercício. Então aqui, ó, é uma colisão perfeitamente inelástica. Bate, gruda. Bate, gruda. Olha lá. Bateu, grudou. E o sistema tem uma quantidade de movimento pós-impacto. Você tem que saber para onde aponta a quantidade de movimento pós-impacto e relacionar as quantidades de movimento iniciais com a quantidade de movimento final. E aqui está a solução. Então, muita atenção agora. Sabe o que você faz? Soma de vetores. Lembra como é que soma vetores? Não? Eu te lembro. Faz assim, ó. Coloca a origem de um na extremidade do outro, amigo. É isso aí. Olha lá. Que A mais que B. Ok? E aí você liga a origem do primeiro com a extremidade do último. É a soma dos vetores. É a soma, amiguinho. É a soma. Olha lá. Quantidade de movimento pós-colisão. Quantidade de movimento final, não é? No sistema. Isso pode cair. E aí você tem que lembrar. Você é um especialista em triângulos. Você adora triângulos. Você ama triângulos. Se tem uma coisa que você gosta, é triângulo. Então, olha lá. Tudo que você aprendeu em geometria. E essa aqui é importante. Dica forte. Atenção, hein?
Olha lá, se você tiver o ângulo entre os vetores, que é esse aqui, ó, você pode ter acesso a este ângulo. E aí você pode usar a famosa lei dos cossenos, ok? Você pode usar esse ângulo ou esse. Você lembra da lei dos cossenos? Vou te dar a dica. Eu vou te dar a dica. Olha lá a lei dos cossenos. Vamos usar o ângulo entre os vetores, o ângulo θ. Olha lá. O ângulo QF ao quadrado é igual a QA ao quadrado mais QB ao quadrado mais 2 vezes QA vezes QB vezes o cosseno de θ. Putz, professor, pelo amor de Deus, professor. Esse θ é o ângulo entre os vetores, é o ângulo entre os vetores. Só que eu vou te dar a dica. Geralmente, quando isso ficar em vestibular, sabe qual é o ângulo? 90 graus, cara. Vai aparecer o famoso Teorema de Pitágoras. Cateto QA, cateto QB, hipotenusa QF. É isso aí. Isso aí cai mesmo. Tá certo? Olha aí, ó. Dica forte. Quer ver outra dica? Olha lá, aquele assunto que eu te falei do tetranewton. Aqui é para asteroide. Vamos fazer do tetranewton. Dá uma olhadinha. Essa é uma colisão mais específica ainda entre duas partículas. Essa colisão é mais específica. Que colisão é essa? É a colisão unidimensional. Muito comum nos vestibulares. Mas muito comum. Então aqui, ó. Você tem uma partícula, imagina que é aquele hélio que eu te falei, uma certa massa e uma certa velocidade. E vai colidir, olha lá, um grupinho de partículas. Tudo bem? Aqui pode ser até que seja 3 vezes a massa desta, mas a gente não pode profetizar tanto. Vamos falar aqui, ó, 3 vezes numa massa qualquer. Pronto. E aí o que acontece? Após a colisão, os corpinhos ficam juntos e mantêm a direção de impacto original. Dá uma olhadinha. E adquire uma certa velocidade esse conjunto. Sabe o que você faz aí? Não. Presta atenção. Aí é o mais simples de todos. Esse, você não pode perder a chance de acertar. Quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial. Colisão perfeitamente inelástica. Olha para mim aqui, ó. Bate, gruda. Não há movimento relativo após a colisão. Ficam juntinhos. O que acontece? Você, nesse tipo de colisão que é unidimensional, não precisa nem fazer escoma de vetores. Aquele monte de conta. Não precisa. Aqui você faz assim, olha. Olha aqui, ó. Cuidado do movimento final. 3n mais n vezes a velocidade adquirida é igual à quantidade de movimento inicial. Esses caras aqui, eles supõem geralmente que estão em repouso. Opa! Então, n vezes zero. Ok? Olha, é importante. Quantidade de movimento final, soma das massas, parece um corpo só, vezes a velocidade adquirida, é igual a massa vezes a velocidade inicial. Opa. Cai muito. Tá legal? Fica esperto. Olha aí. Mas tem um assunto também que aparece bastante na FUVEST. É um assunto de física moderna. Me lembra, por exemplo, o evento da explosão da bomba atômica. Oppenheimer, o filme, não é? Esse é um assunto interessante. Olha só, física moderna. Naquele filme apareceram um monte de físicos famosos, entre eles Albert Einstein, né? Muito bem. Precisa lembrar disso aqui, olha. Quando você tem uma partícula encontrando-se com uma antipartícula, sabe o que acontece, meu amigo? Acontece um fenômeno interessantíssimo. Elas se aniquilam, professor. Elas deixam de ser partículas e transformam-se em fótons. Isso mesmo. Quer ver um exemplo? Partícula, elétron, antipartícula, pósitron. Imagine aquelas massas. Digamos que eu te pergunte assim, qual é o comprimento de onda do fóton emitido nessa aniquilação?
Se for FUVEST, primeira fase será, não é? Você precisa lembrar que eles vão dar o not a dot. E igual a MC ao quadrado. É uma das fórmulas mais famosas que o ser humano conhece. Tem gente que coloca esta fórmula, olha só, na camiseta, E igual a MC ao quadrado, com a foto do Einstein lá, mostrando a língua. Geralmente ele mostra a língua. Pois é. Então, o que diz essa formulinha aí? É a relação entre massa e energia. Massa que se transforma em energia. E cai muito, professor. Só que aqui você tem que ter um detalhe. Essa energia aqui é a energia do fóton. A massa se converte em fóton. E aí vem o ensino médio. Você precisa lembrar que essa energia aqui é um tal de H vezes E. H vezes E, professor. Pois é. Esse H é a constante de Planck. Max Planck, íntimo de Albert Einstein, conviveram na mesma universidade, ambos laureados. Primeiro Max Planck, depois Albert Einstein, pela explicação do efeito fotoelétrico. Vale a dica. Você lembra a equação fundamental da ondulatória? Não? Então vem aqui, lembra comigo. Venha lamber minha ferida, amigo. Venha lamber minha ferida. Meu Deus, professor, que nojo. V igual a lambda F. F é V sobre lambda. O V é a velocidade da luz no vácuo. A gente chama pela letra C, ela já apareceu aqui, você viu? É 3 vezes 10 oitava metros por segundo, aproximadamente, né? Velocidade da luz no vácuo. Muito bem. Então, olha lá. Você substitui. Aí vai ficar assim, ó. HC sobre lambda é igual a MC ao quadrado. Corta. Isola. Olha lá. Lambda, então é H sobre MC. Olha aí, o comprimento da onda fotônica emitida pelo processo de aniquilação. Muito cuidado com isso. Física moderna é obrigatória já há algum tempo nos vestibulares. Tá bom? Dá uma olhada nisso. Olha, importante. Legal? Não esqueça disso aqui, ó. Equação fundamental da ondulatória. Venha lamber minha ferida. V igual a lambda vezes Z. Outro assunto que está na moda, e aí você tem que tomar um cuidado muito especial, é gravitação. Telescópio James Webb, não é? Gravitação despenca na FUVEST. Então, são dois temas importantes para a gravitação. Presta atenção na minha dica. Primeiro tema, a famosa e conhecida terceira lei de Johannes Kepler, não é? Aliás, as três leis são importantes, né? Vamos citar rapidamente as leis. Primeira lei, a trajetória de um corpo em órbita é elíptica ou circular. O sistema solar é elíptica. Se a órbita é elíptica, o movimento é variado. Mais próximo do corpo que se orbita, maior velocidade, módulo. Mais afastado, menor velocidade. Você lembra os nomes? Mais próximo, mais afastado, por exemplo, do Sol. O Sol de uma estrela. Então, mais próximo é periélio, mais afastado é afélio. Então, do afélio para o periélio, o módulo da velocidade do corpo que orbita a estrela aumenta. Do periélio para o afélio diminui. É isso aí, cara. Precisa lembrar. Então, pode ser circular a trajetória? Pode. E essa que cai no vestibular. Trajetória circular. Quando a órbita é circular, a força gravitacional é a resultante centrípeta. Vamos lembrar disso? Olha aqui, ó. Órbita circular. Não pode esquecer. Daqui você tira quase tudo. Órbita circular. Movimento uniforme. Ok? A força gravitacional atua como resultante centrípeta. É centrípeta, não centrífuga. Centrípeta. Vamos para o centro. Muito bem. Vamos lembrar da resultante centrípeta? Massa vezes aceleração centrípeta é igual a força gravitacional. Opa! Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Aceleração centrípeta, média, alteração da direção da velocidade com o tempo.
se calcula fazendo-se V ao quadrado sobre o raio no movimento uniforme. A força gravitacional, você lembra? G igual mzinho sobre a distância ao quadrado entre os corpos se atrai. A força gravitacional é a mais fraca da natureza. Ok? Massa atrai massa. Não adianta você falar para a menina do seu lado, olha, massa atrai massa. Não adianta, é a mais fraca da natureza, amigão. Tá legal? Só que tem um detalhe, quando a massa é muito grande, ela fica o quê? Perceptível, né? A massa dos corpos é a massa do ponto celeste, por exemplo. A distância entre os corpos ao quadrado é o próprio raio de órbita. Então que você tira tudo, primeira informação, a velocidade ao quadrado de órbita, velocidade de translação, é igual a Gmzão sobre o raio. Vamos olhar. Opa! Legal? Então tome cuidado. E daqui você tira a famosa terceira lei de Kepler. R ao cubo sobre período ao quadrado é igual a G mzão sobre 4π ao quadrado. Vou te falar rapidamente. Olha, rapidamente. Lua está em órbita da Terra. Massa aqui da Terra. Estação espacial também está. Então, R ao cubo sobre T ao quadrado da Lua. T aqui é o período de translação. É igual a R ao cubo sobre T ao quadrado do satélite órbita. Então, aí as dicas. Boa sorte na prova e que tudo corra bem e vai dar. Tchau, tchau.